Eu apresentei uma proposta robusta e tecnicamente preparada para mudar o padrão de emprego que a Segurança Social permite, criando uma nova taxa de 3% sobre o conjunto do valor gerado por uma empresa, de tal modo, 3% em média, de tal modo que possa pagar um pouco menos uma pequena e média empresa que cria emprego e mais uma empresa do setor capital intensivo que não cria emprego, mas tem valor. Isto sustenta a Segurança Social e desenvolve-a. Mas eu não sei qual é o programa do Partido Socialista. Eu ouvi o Partido Socialista criticar duramente o PSD, que embatucou com as suas ideias da redução da taxa social única e, aliás, com críticas certas. Mas olho para o que o PS aprovou e para o que está no documento da Troika e vejo que até outubro vai ser proposto uma nova proposta sobre a taxa social única. Mas vejo mais, engenheiro Sócrates. O que eu olho é quando vejo a carta que o Governo escreveu ao FMI, que ninguém citou até agora, eu vou-lhe citar. A carta é do Governo, não é do FMI e não é da Troika, é do Governo. E a carta diz assim, um objetivo crítico do nosso programa é conseguir uma grande redução da contribuição patronal para a Segurança Social. Vamos ouvir José É isto que está... Não, deixe-me concluir, por favor. E fazê-lo da seguinte forma, mudando a estrutura ou as taxas do IVA, cortes sociais ou aumentar outros impostos. E hoje eu vi o que é que o FMI dizia a este respeito. E o FMI propunha, o que o FMI garantia, que o que o Governo está a negociar é cerca de 5 bilhões de redução na contribuição para a Segurança Social do patronato. Ou seja, 3 vezes o que o PSD propõe. E eu queria saber como é que vai ser paga essa proposta que o senhor se comprometeu na sua carta ao FMI. Eu quero dizer-lhe o seguinte, Francisco Louçã, para esclarecer este ponto. Aquilo que o Governo negociou com a Troika está escrita no memorando de entendimento e nada mais do que isso. E o que está lá dito é apenas isto. É apenas o seguinte. Nós comprometemos-nos a fazer um estudo que possa levar a uma proposta para estudar a redução da taxa social única que pode ser compensada com 3 alternativas. Com ou o aumento da receita fiscal ou a redução da despesa. É isso que está escrito nesse memorando de entendimento, nada mais. Isso foi o compromisso. Um momento. Não está estabelecido. Não está estabelecido e isso será objeto de negociação posterior. É por isso que o Governo, como sabe, sempre teve esta posição. Nós gostaríamos de reduzir a taxa social única, mas não a reduzimos porque isso levaria a um aumento de impostos e nós não temos a receita fiscal para compensar essa redução da taxa social única e não queremos prejudicar a nossa segurança social. O que o engenheiro Sócrates diz é que está um memorando da Troika que afirma uma posição. Certo. É a única coisa que estabelecemos. Mas estabeleceu mais. É que fez uma carta do Governo, assinada pelo Ministro das Finanças. Eu tenho aqui, vai-me desculpar. Eu sei, mas não me interrompa, por favor. A mesma coisa não é exatamente a mesma coisa. Eu repito porque quero que me explique isto. O que ela diz é um objetivo crítico do nosso programa, do seu, é uma grande redução, não é concreto. É uma grande redução da contribuição patronal para a Segurança Social. Eu quero saber qual é a grande redução. Porque compreenderá que se tem isto aqui e diz que vai fazer agora um estudo, não pode propor uma grande redução se ainda não fez o estudo. Não, mas espere, não me interrompa. E depois diz 3 medidas concretas. Não, 3 medidas concretas. 3 alternativas concretas. Sim, é muito diferente. 3 alternativas. Não é para o que importa. Eu sei que lá está, não é? Eu sei que está desejoso de me interromper, 3 mas faça, por favor, não concretas. interromper. Primeira alternativa. Alterar a estrutura, já disse que não. Alterar as taxas do IVA, já disse que não. Cortes na despesa ou aumentar outros impostos. E agora o que eu quero saber é, primeiro, quanto é que é uma grande redução na contribuição patronal? O FMI diz que são 5 a 7 bilhões. Isso é com o FMI. É certo, mas então tem que nos desmentir. Porque o FMI não diz bem assim. O FMI diz, estamos em negociação com o Governo, estamos satisfeitos porque o Governo está a preparar uma redução de 5 a 7. Não. Se me disser que isto é mentira, este assunto isso fica em não é verdade. Desculpe, não me interrompa, por favor. Não é verdade. Não me interrompa, por favor. Só uma pergunta, Francisco. Portanto, há alguma para hipótese concluir, de haver aí um lapso nas contas? É porque esses valores representam 50% de todas não há lapso. enfim, Exatamente. das contribuições para a mas isso é que é uma gigantesca transferência. São 23,75. Passar para 12 ou para 10 é uma gigantesca redução. Mas é o que o engenheiro Sócrates escreve na carta. Uma grande redução, a major reduction.
É isto que está isso aqui. Está na e carta, tem que nos dizer como o quê? está no memorando ao Francisco Louçã. Mas não, é o que está aqui. Mas tem que dizer quanto. Não nos vai dizer que vai estudar. Porque é daqui a 5 meses. Com certeza que sim. Mas vai-nos dizer quanto e porquê. Vamos compreenderá que esta é uma decisão esta matéria da taxa social. O compromisso que o Governo fez com o FMI e com a Troika foi, em primeiro lugar, estudar. Em segundo lugar, definir uma redução que para o FMI pode ser uma grande redução, mas não é para o Governo. Porque, como digo... Quanto é que é a sua? Repare, no meu ponto de vista, nós só devíamos reduzir a taxa social única quando tivéssemos margem orçamental, porque eu não estou disponível para subir largamente os impostos do consumo, como está o PSD, para compensar essa quebra da segurança social. Não deixa essa possibilidade. Deixa. Não, deixa estudar quanto e definir depois qual a forma de compensar. E nessas formas que o Francisco Louçã leu, que são iguaizinhas ao memorando de entendimento, está lá dito, ou redução da despesa, ou aumento dos impostos, ou reestruturação do IVA. Nessas três hipóteses, o Governo ficou de estudar e foi o compromisso que se estabeleceu, porque por parte do Governo nós não teríamos sequer que essa medida figurasse no acordo com o FMI. É um compromisso. Agora, quanto é que nós estamos a pensar? Bom, no orçamento para 2011 nós pensámos em 0,25. Nós podemos estudar uma pequena redução e gradual redução da taxa social única, mas eu não estou de acordo com uma redução brutal de 4 pontos percentuais. Porquê? Porque isso é transferir, repare, é transferir impostos das empresas para impostos para todos os cidadãos. E eu acho que isto deve ser feito de forma gradual. E pior, é quando se pensa em mexer na taxa intermédia, isso significa afetar a competitividade de um setor estratégico para as exportações, que é o turismo. Mas se repare... Vamos encerrar a questão da social única, por favor, para que esteja esclarecido. Tem os últimos 2 minutos. Aqui diz que é uma pequena redução. Na carta que escreveu, diz que é uma grande redução. Não. Mas entendamos bem, é uma grande redução. Desculpe, está escrito na carta. Mas uma grande redução pode ser 1%. Uma grande redução pode ser pequena. Bom, grande. Bem. Então os portugueses estão já a perceber o que é este debate. 0,25. Estão já a perceber o que é este debate. A 0,25. Engenheiro Sócrates. Vamos deixar Francisco Louçã concluir na carta que escreveu a FMI diz grande redução. É o que está no memorando, não é a carta. Desculpa, redução. Não insista nisso. A carta é igual ao memorando. Eu acho que isto não é um combate de boxe. Portanto, era preferível não haver interrupções sucessivas. E já lhe disse isto com muita clareza e gosto de repetir. Entendamos Só bem. queria desfazer. Esta decisão é tomada em outubro. Vai vigorar no orçamento do próximo ano. Entra em vigor no dia 1 de janeiro. E isso é o compromisso do memorando. Diz lá outubro, que é a proposta do orçamento. E vai-me dizer que um governo que diz lá fora que quer fazer uma grande redução e em Portugal diz que a grande redução é pequena, que tem que apresentar em outubro, ou seja, é das primeiras decisões que o governo tem que tomar, que é o orçamento futuro. Das primeiras decisões. Mas diz-me que ainda não estudou. É verdade. E é preciso que se perceba bem. Porque se o governo tem tudo em cima do joelho, quer dizer que apresenta ao FMI uma proposta, apresenta no memorando uma proposta, mas não a estudou. Não sabe dela. E os portugueses vão votar no dia 5 de junho, já viu. E vão votar decidindo sobre a segurança social. Porque eu olho para o que está no documento da Troika, o documento que o senhor assinou com Paulo Portas e Passos Coelho. E o que é que ele diz sobre a segurança social? Não diz só isto. Não diz só isto. Diz que vai propor alguma medida que não nos quer dizer qual, e por visto neste debate não quer dizer qual, nem quanto, nem de que forma, nem qual é a compensação. Porque se a compensação é aumento de outros impostos, ou aumento de taxas do IVA, ou reduções no Estado Social, isso quer dizer que afeta as pessoas. Mas o que nós já sabemos agora é que a proposta que faz já, como o PEC 4, porque o engenheiro Sócrates tem razão, este documento é o PEC 4, essencialmente. PEC 4, e o PEC 4 já estava gravado, sim, já estava a tirar 890 milhões de euros às pensões com o congelamento. E o congelamento eu queria perder 20 segundos a explicar aos portugueses de que é que se trata. Hoje foram divulgados os números da inflação. 4,1% nos primeiros 4 meses do ano. Vamos ver o que acontece. Mas chegarmos ao fim do ano com esta inflação, em que as pensões estão congeladas todas, e no próximo ano com esta inflação, teremos 8, ou 9, ou 10% de inflação. E se as pensões estão congeladas 8%, ou 9, ou 10%, quer dizer que os pensionistas perderam um mês da sua pensão. Perderam o subsídio de Natal. E é isto que é inaceitável. Perder um mês. Sim, 8% de 14 meses é perder um mês. É só fazer as contas. E a matéria de inflação não afeta só esses setores? A posição do Governo está clara. E está clara desde 2011, a altura em que elaborámos o orçamento. O Governo... Agora não me interrompa, só um momento. O Governo não deseja reduzir a taxa social única com um brutal aumento de impostos. Fizemos um compromisso com as outras instituições. Esse compromisso é, em primeiro lugar, estudar.
Sim, porque é preciso estudar antes. E depois, ao apresentarmos a proposta, nós veremos qual é a melhor forma de compensar as receitas para a Segurança Social. É que no programa do PS não está a redução da taxa social única. Na carta ao FMI, de que o Primeiro-Ministro não quer falar, é um elemento crítico do nosso programa. Um elemento crítico do nosso programa. É importantíssimo. Uma grande redução, que já percebemos que não é grande se for pequena, que é pequena se for grande, mas não está no programa do PS. O programa do Isto PS tem foi enormes feito consequências. antes da assinatura do acordo. Pois é, está bem, mas o PS já podia ter falado do que é a sua proposta. Porque o engenheiro Sócrates diz só por cortes na despesa ou por aumentos de impostos. É verdade. E eu quero saber quanto, porque os portugueses não concordam com a proposta do PSD. Certamente eu não concordo. Vou criticá-la quando Passos Coelho estiver aqui. Mas os portugueses sabem o que é que os partidos propõem, menos o PS, que se comprometeu com o FMI a um grande corte. Mas não quer dizer aos portugueses quanto. Isto torna-se absolutamente inaceitável. O que é que Francisco Louça propõe para resolvermos o problema? Diz assim, vamos reestruturar a dívida. O que é que significa reestruturar a dívida? Reestruturar a dívida é um termo técnico. Isto significa não pagar parte da nossa dívida. Isso seria trágico para Portugal, engenheiro José Sócrates? Absolutamente trágico. Quais eram as consequências para o país? Vou responder. Isso significa calote aos credores. Isso significaria, em primeiro lugar, Portugal passar imediatamente a fazer parte do lote de países que não cumprem. Da lista negra. Isso significaria, desde logo, o colapso no sistema financeiro, porque nenhum dos nossos bancos, nenhuma das nossas grandes empresas poderia, digamos assim, financiar. Isso teria consequências gravíssimas na nossa economia, nas empresas e nos trabalhadores. Pagaríamos isso com desemprego, com falências e com miséria, Francisco Louça. E se me fala da renegociação da dívida, eu respondo-lhe concretamente. Olhe o que se passa na Grécia. Hoje Portugal tem uma taxa de juros acima da Grécia. 4,2 para eles, mais do que 5 para nós. Acima do que a Irlanda vai ter a partir de amanhã. E todos esses países perceberam que um ano de aplicação destas medidas foi uma tragédia económica. É por isso que a imprensa económica, veja a imprensa financeira, puramente financeira, não é a minha opinião, não é a opinião que eu defendo normalmente, mas veja que aqui aparece uma palavra de sensatez. Tempo para o plano B. E o editorial do Economist diz assim... E acha que esse tempo para o plano B já chegou a Portugal? Ainda antes de terem aplicado as outras medidas? A Grécia está há um ano nestas medidas. Tem um déficit maior, tem uma dívida maior, tem um desemprego maior, tem uma economia destruída. Ir para o plano B antes de aplicar o plano A? O que o Economist propõe é que todos os países da Europa renegociem a sua dívida agora, porque as políticas que o engenheiro Sócrates propõe, congelar as pensões, entendamos bem, reduzir os salários, aumentar os impostos, cortar nos apoios à saúde, o que é que vai conduzir? Já sabe, recessão. Portugal e a Grécia são os únicos países em recessão este ano, mas no próximo é só Portugal. E eu quero dizer isto com clareza. Não, deixe-me falar, por favor. Eu quero dizer isto com clareza. Se o resultado de uma política é recessão, quer dizer que Portugal fica mais pobre. E é por isso que a imprensa financeira internacional pede a renegociação. Nem todos a renegociação os economistas, quer dizer... vai desculpar-me, vamos ter que avançar, mas nem todos os economistas concordam. A minha questão é, ainda não explicou, reestruturar é exatamente o quê? Renegociar ou reestruturar é exatamente o seguinte. Não, é exatamente o seguinte, dizer aos credores que nos cobram 10% por algumas emissões de dívida do último ano, que nós vamos pôr esses juros mais baixos, que queremos prazos mais dilatados, porque queremos pôr a prioridade da recuperação da economia e isso é benéfico para todos aqueles que sabem que Portugal cumpre as suas obrigações e que respeita, em primeiro lugar, uma economia que tem que ter investimento e tem que ter emprego. Sabe, os credores são os bancos alemães e franceses. Por favor, não baixe o nível. Não baixe o nível. Não, é que os credores querem que a economia recupere. Não podem aceitar que esta economia colapse como a grega. Porque essa é a pior das situações para a Europa. E nós que desistimos de ter uma voz na Europa, era a altura de recuperarmos a coragem de falar na Europa por uma política que sustente cooperação. Agora, uma coisa é certa, os portugueses não podem aceitar cortar as pensões para promover uma dívida que está acima do nível que nós podemos pagar.